Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma sequência de perguntas relativas a nosso vídeo sobre impotência sexual. Augusto Zimiani, muito bom conteúdo. Fiquei curioso para ouvir mais sobre o outro lado dessa questão, a impotência sexual feminina. Priscila Alencastre, muito bom, seria muito legal ouvir os bloqueios femininos, tais como o vaginismo, etc. Márcia Carneiro, muito bom, poderia esclarecer sobre a impotência feminina, como disse no vídeo. De fato, eu acho que seria muita coisa de um pouco imprudente analisar todos os casos, né? Por isso a gente partiu aí desse uso, aliás, socialmente mais corrente, mais reconhecido, né? A gente vê propagandas, a gente vê assim como um grande problema social, né? Procure um urologista, procure um médico, né? Quando você tem uma impotência masculina. E a impotência feminina, né? Vamos prestar atenção, ela é muito menos tematizada, né? E isso já vai, né, com a ideia de que seria, né, essa potência feminina. Quando a gente fala em potência na psicanálise, isso convoca um conceito, na verdade dois, bastante assim, controverso, que é o falo. Falo é um significante da potência para homens e para mulheres. A gente tem um vídeo aqui respondendo a Vera Iaconelli sobre a pertinência de usar ainda esse conceito de falo, né? Onde a gente lembra que o falo lá na antiguidade grega, também na sua versão Lingam Ione, na tradição do hinduísmo, ele não é um sinônimo do pênis, ele é um sinônimo da relação entre o pênis e a vagina, ele é um símbolo daquilo que permanece encoberto, e ele é uma referência, por exemplo, à fertilidade, né? Nos povos mais tradicionais. E quando você pensa na fertilidade, né, é uma grande imagem, uma grande narrativa que emerge, é essa, né, da planta que emerge, você joga uma semente e ela nasce. Então o fálico não é o caule que nasce, né? É a relação entre o caule e a terra, a relação entre a semente e aquilo que se erige. Mas de fato, na cultura patriarcal, machista, né, a associação então entre o falo e a masculinidade produziu essa noção, que é a noção de virilidade. Que aí é um passo a mais, né? Não é só o falo, mas é aquilo que dispõe para a guerra, né? Para o combate, para o conflito, para a conquista, para a dominação. E são várias as conotações que isso pode ter, né? Inclusive, na tese lá do Pedro Ambra, né, sobre o que é um homem, tem essa referência muito interessante aos visigodos, se não me engano, onde as mulheres podiam lutar, mas elas tinham que usar assim, um aparato, uma espécie de barba, para poder então dispor da mesma virilidade. Então eu disse, olha, para responder essa pergunta, a gente vai ter que entender um pouco mais do que seria uma virilidade, que não uma potência que não é a do falo viril. Mas então o que seria isso, né? Vamos pensar assim, que aí a gente desdobra a questão para aquilo que separa, né, a dialética entre o ser e o ter. Ter o falo e o ser o falo. Viu muito, né, como na impotência masculina, a fantasia de ter o falo, ela é importante. E veja, é uma fantasia. O falo não é o pênis, né, mas é o pênis naquela condição movido por algo X que o fez ficar ereto, funcional, viril ou coisa que o valha. Diz uma primeira concepção
no Freud, em parte da psicanálise e também no Lacan, de que essa fala na versão feminina recai sobre o ser e não sobre o ter. E isso vai ser, assim, de certa forma, recorrente nos relatos de impotência feminina. Que muitas vezes vai aparecer assim como uma falta de vontade, uma falta de interesse, uma falta de ligação com o sexo, né? E se você vai perguntando mais, é claro que existem muitos outros casos e situações, mas se você vai avançando na análise, frequentemente vem uma intelecção que é assim: eu não me sinto desejável, eu não me sinto atraente, eu não me sinto, como vocês querem chamar? Bom, o Lacan diz fálica, né? Por quê? Porque há algo no meu ser que não está bem, né? Que não está adequado. E frequentemente esse algo é alguma referência a atributos, né? Porque eu estou gorda, porque o cabelo, ou então não me acho bonita, ou então porque sou baixa, ou então porque há atributos assim, não ganho dinheiro, não tenho uma formação. Cada um vai desenvolver assim, cada uma, né, vai desenvolver um ponto em que então a sua impotência ela fica assim representada. Eu mesmo já acompanhei vários casos em que esse traço aparecia assim como o formato do dedão do pé. Não, o formato do meu dedo do pé é horrível. Ninguém pode desejar uma mulher que tenha um dedo como esse. E assim a gente pergunta, mas o que diz o seu amante, o que diz o seu marido sobre isso? E daí vem a continuação desse enredo, né, mais ou menos típico, que é assim, ele não diz nada, ele tá sempre a fim de sexo, ele quer vir, mas eu não consigo. Eu não me permito porque, olha, vai aparecer esse, tá vendo? Está flácido, isso eu não suporto em mim e portanto, não consigo me excitar, me libidinalizar, me erotizar, a ponto então de manter um intercurso, de manter um encontro sexual. Esse é um caso, eu acho que a gente pode contrastar com um caso que teriam assim uma etiologia completamente distinta, que são aqueles casos mais tipicamente, né, expressos por um fenômeno assim corporal, né, o vaginismo, uma contração que é involuntária, ou então às vezes uma falta de lubrificação, que pode assim ser assim parcial. Então, bom, estava entrando ali num clima, mas daí algo interrompeu, algo passou pelo caminho, algo cortou minha fantasia. Geralmente é um aspecto recalcado da fantasia que vai aparecer aí, gerando não assim desinteresse, não tô afim, não quero, eu estou com dor de cabeça e etc, mas gerando medo. Gerando medo que pode ser captado em fantasias do tipo assim: se eu me entrego, vou ser abandonada, se eu me entrego, posso engravidar. Mas você toma cuidado? Claro, 2 camisinhas, a pílula, fazemos DIU e ainda tem a tabelinha. Então a fantasia continua mandando. Eu sei que, mas eu acho que mesmo assim tem um perigo e quando não é isso, é bom, uma doença sexualmente transmissível, o que parece nos levar para um campo assim: como é que a gente junta amor e desejo? Como é que na fantasia, isso é uma das funções da fantasia, no homem e na mulher, mas como é que isso se articula? De que posso, então, desejar aquele que amo ou aquela que amo e amar aquela que desejo. Essa ligação ela é bastante instável, né? Mas por outros motivos em comparação com o genérico masculino. Ela frequentemente está ligada com a expectativa, a fantasia de perda de amor. Vamos pensar naqueles discursos que dizem assim: não dê pro cara na primeira noite. Por quê? Porque ele vai se desinteressar por você, porque ele vai achar você muito fácil, porque ele vai achar você muito galinha, ele vai achar você muito libidinal. Esconda a sua libido,
Porque ao esconder a sua libido, o que aconteceria, né? Você causa desejo no outro, mas você também se protege em relação à associação entre desejo e amor. Como é que essa associação vai se dando? Você pede sacrifícios. E um sacrifício simbólico muito importante você pode esperar? Você pode esperar mais um pouco? E se eu disser não? E se eu mudar de ideia? Por que isso é tão importante, né? E às vezes se torna obsedantemente importante a ponto de essas questões substituírem qualquer encontro possível. Mas elas são importantes porque a cada sacrifício do lado do outro, isso funciona como o quê? Como uma espécie de prova de amor. E ela não só me deseja, ela me ama também. Por que ela me ama? Porque ela aguenta esperar, porque ela se sacrifica, porque não é imediato, porque não é direto, porque a gente tem, assim, essa zona de formação de uma intimidade. Bom, quando a gente tem desencontros, né, abusos, estupros, adiantamentos, vamos dizer assim, do encontro com a coisa sexual, que são mais ou menos historicamente associáveis com os quadros de histeria, não digo que sejam todos, esta passagem do amor ao desejo se torna ainda mais dramaticamente problemática. E isso que eu considero, assim, o mais criminoso do ponto de vista daquelas que praticam ostensivamente esse tipo de ataque, de falta de cuidado, de violência contra a mulher. Porque isso deixa uma marca ali num ponto que já é de alta sensibilidade. Então vai acontecer ali, ou está mais frequente possivelmente de acontecer, essa reação corporal, que é como se fosse uma conversão, como se fosse assim uma reação que vem do inconsciente. Vem do inconsciente repetindo uma separação, tecnicamente em termos freudianos, né, entre representação, entre o pensamento, entre inclusive o desejo no pensamento e os afetos. Uma coisa tem que ser separada da outra. No momento em que elas vão se juntar, às vezes, né, a gente tem assim, puxa, na história dessa pessoa você tem um evento violento, um evento traumático, um evento em que a pessoa se sentiu mal. De certa maneira, isso precisa ser integrado na vida psíquica, precisa entrar na fantasia para que então a pessoa consiga superar o vaginismo, consiga superar essa possibilidade de o quê? De se entregar. Ou seja, de se entregar quer dizer assim, não é ter ou não ter, é ser, né? É estar ali, né? É se colocar para o outro. Isso é uma potência de entrega, que a nossa cultura não reconhece em regra como uma potência. Isso vai nos levar também, né, a como muitas vezes essa entrega ela vai acontecer quando você tem assim um espaço de recuo. A gente falou no sacrifício, mas também quando assim você tem dois amores, ou um marido e um amante, ou um namorado e o pai dos meus filhos, né? Mas aí é diferente, né, da virgem e da prostituta que a gente já falou no encontro, falando nisso passado, né? Tem um texto do Freud que versa especificamente sobre isso, que compõe a psicologia da vida amorosa, que chama o tabu da virgindade, né? E ali ele diz assim, olha, é engraçado, mas precisa de dois para fazer essa montagem da fantasia. Precisa de dois, e ele vai inclusive recorrer a práticas africanas em que existe, por exemplo, uma velha senhora, uma avó, uma anciã, que ritualmente deflora as virgens, né, com um instrumento de madeira, né, de forma assim, você vai dizer, é uma violência, mas por outro lado é uma violência ritual que faz com que aquela menina se torne mulher. E daí, o que isso, no entender do Freud, superaria? Um desejo de vingança, né?
uma raiva, um ressentimento que fica principalmente desses primeiros encontros que são assim desencontros. Então, por que uma velha senhora, uma anciã, uma mulher como ela pratica a defloração? Para habilitar, né, o encontro, então, a abertura do amor e do desejo com os homens, né, para que isso não fique associado, né, a uma espécie de ressentimento pela perda da virgindade que o Freud descreve lá. A gente vai dizer, será que isso tem que ver com as práticas erotológicas da época? Será que isso é uma coisa machista? Até que ponto a gente pode ainda hoje, né, assinalar a existência desse... É um ressentimento, né? É uma espécie de pé atrás com aquele com quem se perde a virgindade. Muitas vezes isso acontece, né, diz o Freud, e a gente escuta assim também na clínica, né? Porque os primeiros encontros eles são dolorosos, né? Eles evocam às vezes a presença de sangue, a presença dessa mistura, né, entre prazer e dor. E é muito justo que você diga, bom, nesse caso, não quero mais saber disso. Disso o quê? Do sexo? Não. Disso o quê? A pessoa? Não. Disso o quê? Fica aí no ar, fica aí como um exemplo de como nesse momento você pode então fixar, né, algo na sua fantasia que mais adiante vai aparecer num vaginismo, num bloqueio, isso eu não posso, né, que remete a esse tipo de cena de desencontro. Então espero ter feito aí umas pinceladas sem entrar em outras possibilidades, né? A gente falou da impotência feminina em relação a um homem, mas e se eu fosse uma mulher? Vamos ter que fazer um outro vídeo aqui para falar da impotência, então, no caso das homossexualidades. Por hoje, a canoa do Aqueronta já está bastante cheia para que possamos ir em frente. A canoa que é feita com a madeira, sabe-se lá de que lugar da África. Ai, meu Deus do céu, tenho medo do Aqueronta. Vai embora, Aqueronta. Tchau, Aqueronta. Que venham outros Ares, Apolos, Mercúrios e deusas quejandos. Braço.